Bom, Tudo bem, e você, Ana? tudo jóia. Como você sabe, estou aqui na holding desde que houve a aquisição, né, da Credigi, a Credigi do Brasil, né, a subsidiária brasileira, pela MGC. Na Credigi eu entrei lá em 2009, então tenho uma experiência grande na gestão de departamento jurídico, mas em especial desse mercado nosso mesmo, né? Que trabalha com ativos, com a cobrança, recuperação de ativos vencidos e não pagos principalmente, mas também com alguns ativos que estão performando, enfim, operações estruturadas, recuperação de crédito, de créditos que a gente chama hoje single names. Então, familiaridade com esses assuntos é o que eu tenho feito aí desde os meus últimos, acho que a gente de 2009 para cá, desde os últimos 12 anos, né? Mas eu fui crescendo, não foi do nada que eu adquiri essa experiência, enfim, e comecei já na posição de diretora. Foi uma batalha, foi uma trajetória aí, ouvindo muito e absorvendo muito o conteúdo que as pessoas que estavam ali um passo à frente tinham para passar, enfim, passavam. Então, acho que tá aberta a ouvir é uma dica boa e eu acho que funciona super bem, né? Porque às vezes a gente enfrenta situações e não se conforma muito com elas, né? Com a maneira com que um chefe lidou com a situação, com um feedback dado em público, ou com enfim, uma condução aí meio desajeitada de um assunto, mas não é à toa que as pessoas que a gente, que eu estou usando aí de exemplo e que eu tenho aí nas minhas recordações, estavam um passo à frente, né? Elas tinham mais experiência, elas já tinham mais o que contribuir, elas tinham muito o que ensinar. Então, ouvi-las foi muito importante para a minha trajetória. Eu acho que absorver tudo o que tinha de positivo ali naquelas lições foi fundamental. Agora, Como é obviamente, que... Pode diga, falar, pode terminar. a questão de Concluir. lidar com chefes, eu ia Eu queria começar te fazer falando essa disso. pergunta. Eu queria te fazer exatamente essa pergunta. A gente sabe que o mercado financeiro ele é um mercado masculinizado. Há muito homens no mercado financeiro, o que vem mudando. Acredito que nos últimos meses a gente já percebe o ingresso de mais mulheres, mas a gente pode dizer que a maioria ainda são os homens, né? Os homens são maioria. E como é que é se destacar nesse mercado financeiro sendo mulher? Que dificuldades você encontrou e ainda encontra? Bom, a primeira dificuldade que eu percebi era assim, fazer o papel de café com leite. Eu uso essa expressão, mas é ser vista como café com leite numa reunião. Então, nem tão cobrada, nem tão respeitada quando dava uma opinião. Então, isso lá no começo, assim, foi uma das. Eu acho que eu era mais crua, né? Eu antes tinha trabalhado em escritório de advocacia, onde você precisa ser mais técnico e ficar lá atrás do computador, do note, escrevendo, né? Depois, quando eu passei a enfrentar essas situações de reunião e tudo, eu percebi que os homens contavam muito com a sua ajuda, mesmo na execução dos serviços. Mas na hora de tomar uma decisão, eles preferiam que ela fosse dada por um outro homem. Então tem lá um corporativismo, enfrentei isso, percebi um pouco disso, né? Quando um homem falava, a voz parecia mais alta, a voz tinha mais atenção do que quando era a voz de uma mulher, porque a mulher, em tese, estaria enxergando, sei lá, com algum viés ou com o ponto de vista de quem está muito na execução e não está tendo aquela visão macro.
Mas isso também não é à toa. Mulheres têm aí um perfil mais detalhista, normal, né? A gente é diferente dos homens, os homens são diferentes da gente, biologicamente, e até com relação a habilidades, né? A gente consegue perceber detalhes que costumam passar despercebidos para os homens. A gente consegue começar um trabalho e se dedicar a ele, mesmo que ele seja longo, com mais tranquilidade, acho que com mais resiliência até do que os homens. Acho que é muito comum os homens procurarem um atalho ou tentarem ver se não tem uma maneira que realmente não desgaste tanto do seu tempo e da sua, né? Eles têm um perfil mais objetivo. A gente às vezes se perde até um pouco por conta dessa diferença aí. Então não é falando. E quando é que você percebeu uma mudança? Porque você falou que muitas vezes você fez esse papel aí de café com leite, né? E quando é que você percebeu, em que momento da sua carreira você percebeu que você passou a ter voz, que a sua opinião, que a sua visão macro das coisas passou a contribuir efetivamente para o negócio na visão dos seus chefes, dos seus superiores? Quando eu comecei a falar sem medo. Então, quando eu comecei a dar a minha opinião, de fato, né? Quando eu percebi que ela era importante, porque enquanto eu não confiava nessa opinião, ela era talvez dada de uma maneira sutil, suave e não tão segura. E essa segurança eu fui adquirindo com o passar do tempo, quando fui percebendo que não eram raras as vezes que aquele ponto de vista ninguém tinha visto, ninguém tinha trazido e que ele era importante, que a minha voz era importante. Eu tive chefes encorajadores também, normalmente esses mais democráticos, né? Os mais autoritários ou que se colocavam nessa posição muito de liderança, de chefe mesmo, né? Como o próprio nome diz, eles costumavam ter essa outra postura, né? Muito obrigada. E aí, às vezes, transformava aquele trabalho e enviava, gostava de transformar como se fosse dele, em vez de orientar ou de sugerir, olha, por que você não resume, né? Pegava todo o trabalho, resumia e transformava numa apresentação com cara de homem, sabe? Com cara masculina. Tirava todo aquele perfil feminino do trabalho, dava uma cara, né, mais objetiva e mais direto ao ponto e enviava, né? Mas ele não tinha sido feito por um homem, executado por um homem. Então, eu pensei, por que não, né? Eu comecei a perceber por que não, né? Dar essa cara, que é a cara que os homens gostam de olhar, né? Para as respostas, né? E eu mesma, né? Porque aí eu esgoto ali tento esgotar qualquer ajuste que possa ser feito no meu trabalho, né? E aí ele passa a ser meu. Você acha que essa foi uma habilidade, então, que você desenvolveu convivendo com homens? E que isso te ajudou nessa sua trajetória de liderança, nesse universo tão protagonizado por homens? Sem dúvida, sem dúvida. Tive que desenvolver, não era assim, não. Tive outras experiências, assim, exemplos muito interessantes, né, que eu acho que vale a pena contar, e aí você talvez consiga até se identificar. Então, quando eu falei nessa situação de café com leite, às vezes eu estava em uma sala, né, de reunião com homens, e assim, a ata, né, quem vai fazer a ata, quem vai anotar, e assim, os olhares se voltavam para a mulher, né, muitas vezes se voltaram para mim, porque alguém vai anotar o que está sendo falado, né, os comentários importantes dos homens. E como se quem estivesse anotando não tivesse também um comentário importante a fazer, né? Então, você vai aprendendo a lidar nesse ambiente e a identificar quem é que tem o perfil da ata,
né? E deixa de ser sempre você a pessoa que tem o perfil de fazer a ata, né? Que é quem está anotando o que os outros falam, né? Porque nessas situações você está ali para representar, né, o seu cliente, a empresa onde você trabalha, e é esse o papel que você tem que exercer, né? É o papel de quem representa a empresa onde você trabalha. Você tem que estar em pé de igualdade com os demais da mesa, né? Os demais homens da mesa. E como é chegar à posição aí de diretora jurídica do departamento jurídico de uma holding em que os sócios diretores são homens, embora existam outros cargos de liderança na companhia, na figura feminina, né? Mas como é que é trabalhar diretamente, como é que é essa convivência diária com 3 executivos homens? Estamos aprendendo, estamos descobrindo, né? Eu não convivo com eles há muito tempo, mas eu percebi que o relacionamento, enfim, todo relacionamento é pessoal, né? Ele é acima de tudo pessoal, né? Então, acho que a gente é profissional até o momento em que né, não tem nenhum tipo de problema pessoal naquele relacionamento, né? Então, eu acho que como são os 3 muito bacanas, né? Cada um com um perfil muito diferente e deram abertura para eu, enfim, e liberdade também para conduzir as coisas, eu tô acreditando nisso mesmo, sabe? Eu tô apostando as fichas de que se eu fizer e der o meu melhor, aquilo vai funcionar. E mesmo sendo homens que vão olhar para essa liderança feminina de igual para igual, né? Sem nenhum tipo de filtro pelo fato de ser uma mulher ali naquela posição. É claro que ainda é cedo e tal, eu tenho que dar tempo ao tempo, mas eu sou ambiciosa, sim, eu tenho interesse em dar os próximos passos de carreira, né, que eu vejo aí para frente. Então, o meu lugar, eu acho que é perto deles, é aprendendo com eles, é absorvendo o que eles, né, com o perfil masculino deles, têm para me ensinar, e acho que contribuindo com o que o meu perfil feminino aí tem também para acrescentar, né? Porque eu já também presenciei muitas situações em que o fato de ter uma mulher na mesa torna a reunião mais produtiva, né? Porque eles acabam filtrando um pouquinho ou limitando um pouquinho egos, né? O homem também às vezes tem o ego falando alto e numa mesa de homens às vezes essa questão pesa, né? E o fato de ter uma mulher torna o negócio mais profissional, mais heterogêneo e todo mundo participa meio que no mesmo naquele jogo sem ego, porque ela não vai ter o ego, ela não é a mulher que eu tenho o ego e eu defino e eu coloco aí na mesa e tal. Não, ela nunca vai. É raro, né? A mulher que se posiciona dessa forma, enfim, também respeitados todos as diferenças, né? Tem de todo tipo, mas eu acho que a mulher é a mulher, eu acho que ela chega na liderança sendo mulher, não precisa ser homem, não precisa ter outro perfil, mudar a personalidade nem nada, tem que ser ela mesma, né? E eu acho que muitas vezes a reunião acaba sendo mais produtiva quando tem uma mulher, por conta dessa questão de que vamos focar aqui no que a gente precisa focar para que ela resolva o que precisa ser resolvido, porque a gente resolve o que precisa ser resolvido nessa reunião, em vez de sair com os egos preservados, né? Só um minutinho, por favor. Meu filho tá... Normal, fica tranquilo. E jogando, Ana, né? jogando.
Ana, você comentou da sua ambição, do seu desejo de se envolver na carreira. Você se inspira em alguma outra mulher, ou que tem aí, que atue no mesmo ramo que você, ou não necessariamente, mas que te inspire a chegar aonde você quer? A enfrentar as dificuldades que muitas vezes a gente encontra no ambiente corporativo, que são muitos, né? Sim, eu me inspiro em muitas mulheres, e não necessariamente que estejam acima de mim, em muitas mulheres que estão no mesmo nível, ou até num nível aí, né, mais embaixo, né, galgando aí a sua carreira, dando os seus passos, mas em muitas mulheres eu me inspiro. Assim, eu tive chefes mulheres com quem eu aprendi aí a não passar por cima do meu jeito, do lado feminino de ser, enfim, que a gente tem que ser mulher mesmo. Eu tive. Eu tenho aí. Eu gosto de observar mulheres que têm perfis diferentes dos meus, né? Skills, né? Habilidades diferentes das minhas. Eu costumo me inspirar muito, principalmente nelas, porque a gente acaba valorizando, né, aqueles que sabem fazer o que a gente acha que não sabe fazer tão bem, né? Então, eu adoro ver uma mulher crescendo e que tem habilidades que eu não tenho e que eu gostaria de desenvolver, enfim. Eu adoro ver pessoas meninas com quem eu trabalhei, né, mais novas e tal, que foram da minha equipe, que adotam muitas vezes o meu jeito, né, para a vida delas, né? Eu acho muito legal isso, significa que eu estou influenciando positivamente de alguma forma, e eu Você também admiro, né? inspirando outras mulheres, né? Eu Inspirando. vejo isso, eu vejo que eu vejo muitas maneiras, né, de agir sendo repetidas, muitas situações sendo tratadas de forma parecida. Então, eu acho muito legal isso. Eu acho que isso tem um pouco da autenticidade que eu acho que a gente tem que ter profissionalmente, né? Eu acho que isso é o segredo. Eu acho que é a hora que eu dei essa virada de chave, né, para preservar a autenticidade, a minha autenticidade, os meus valores, as coisas que eu acredito, falar meu ponto de vista, mesmo que eu possa mudá-lo depois, né? Às vezes porque se você fala, você dá a chance para que o outro te convença da posição dele, né? Se você não fala, você não dá a chance para o outro te convencer, nem também dá a oportunidade de que ele seja convencido por você. Então, o negócio fica pobre. E eu acho que essa franqueza, trabalhar sendo fiel ao que você acredita, né? Sendo fiel àquilo que você acredita naquele momento, claro que estando com o coração no lugar certo, né? Tendo a intenção certa, que eu acho que só é o caminho, né? Faz as coisas darem mais certo e faz a gente dormir com a consciência tranquila também. Então, eu acho que eu acho que esse foi um dos aprendizados, foi mais um dos aprendizados. Agora, os homens são diferentes mesmo, né? É muito diferente trabalhar com homens, mas tem lá as suas exceções, mas eles gostam sim da posição de tomar decisão, da posição de estar à frente. Eles não gostam muito de fazer o que foi recomendado por uma mulher. Eles têm, eu acho que o preconceito no final das contas vem mais deles mesmo, né? Se é que a gente pode falar nos dias de hoje dessa forma, chamar de preconceito, não sei se tem preconceito, acho que tem um esforço muito grande dos homens para aprender a lidar com as mulheres como se deve lidar. Acho que eles têm se esforçado, eles erram e faz parte, o esforço já é louvável, sabe? Aqueles felizes Dia das Mulheres, com aquelas coisas de que a mulher consegue dar conta de tudo e tal, sabe assim?
nem é tão, eu acho que a colocação nem é tão feliz, né? Porque o homem também pode dar conta de tudo, não é? Porque ela é mãe e tal, que ele também não pode ser pai e também cuidar da casa e também morar sozinho e também ser um profissional, isso não é, Uma exclusividade feminina, né? exclusividade feminina. Então, eu sou um pouco, eu penso um pouco assim mesmo. E eu acho que a gente tem que, na posição de mulheres, temos que fazer valer o nosso ponto, deixar claro, né? A gente tem que aprender também, porque eu acho que a mulher tem um perfil de defender, acho que até por essa situação de muitas vezes, tá, e vamos continuar aqui, né, do café com leite que eu falei do começo, ela acaba se estendendo muito na opinião dela, se alonga muito, né, não tem a objetividade necessária para esses cargos, para essas funções mais altas. Então, é algo que acho que, de forma geral, também atrapalha um pouquinho, né? As mulheres têm que correr um pouquinho mais atrás desse. Então, que você está tocando nesse assunto, e até para a gente finalizar, que dicas você daria para mulheres que, como você, quer trabalhar nesse universo do mercado, no mercado financeiro, lidando com tantos homens, que dica você daria para elas a partir do que você já viveu? Bom, a objetividade, né? Busquem ser objetivas. Não levem pessoalmente qualquer tipo de, né, de feedback ou qualquer tipo nunca, né? É estritamente profissional. O mundo masculino não se sensibiliza muito com algumas coisas. As mulheres devem se sensibilizar menos também, né? É profissional, né? Vamos trabalhar, a gente tá nesse mercado junto com eles para mostrar serviço e tal, segurar a onda aí do que tem, às vezes, dos desafios aí fora do trabalho, né? De casa, fazem parte, enfim, se posicionarem tanto em casa quanto no trabalho, né? Para que sejam respeitadas também em todo o ambiente que frequentarem, para terem condições, como os homens, de entregar como os homens entregam, né? Porque eles vêm muito mais tranquilos para o trabalho, né? E acabam tendo alguma vantagem nisso, porque se tem a mulher cuidando dos filhos em casa, eu posso até fazer uma hora extra. Então, tentem valorizar o seu papel de profissional, tanto quanto o papel, né, dos companheiros é importante para que vocês tenham, que as mulheres tenham as mesmas condições ali de entrega, né? Acho que dividir mesmo as responsabilidades, ter seus objetivos bem definidos, acreditarem em vocês mesmas, né? A gente tem que acreditar na gente mesmo e nas suas opiniões, nas suas conclusões, falem, né? Falem. Não briguem por elas, jamais, mas falem. Não deixem de colocar seu ponto. Sugiram, né? Eu acho que sempre vai ser bom. Sempre vai ter algo. E na medida em que você exercita isso, você vai aprendendo a fazer um julgamento próprio do que, nossa, esse comentário foi importante. Então, sempre que eu comentar sobre isso que eu domino, vai ter. E aí você vai aprendendo como contribuir cada vez mais. Acho que, acredite, fale, exercite isso, né? De colocar a sua opinião, o seu ponto de vista, de uma maneira muito, claro, profissional, né? E acho que é por aí. A gente está com tudo. A gente aprender a fazer o que eles fazem, né? O que os homens fazem, até essa objetividade aí, né? A gente tem o resto, né? A gente consegue, a gente é mais dedicada, a gente perfil, né? Normalmente, isso generalizando, não são tem todas as exceções, né?
Mas, de forma geral, a gente está acostumada a fazer o trabalhinho, a lição de casa, olhar lá as coisas do começo ao fim e tal, a fazer a ata da reunião. Então, a gente já tem esse aspecto aí mais fácil, né, para trabalhar, mais natural. Desenvolve o outro também, né, que é o de ser mais objetiva, né, menos sensível do ponto de vista, né, emocional, aí, relações profissionais, e acredite em você mesmo. Fale. Isso aí, muito obrigada, Ana. Acho que a gente já Obrigada a concluiu você.